nós vamos fazer esse também da página 56 e 57, tá bom? Que é atividade 4. Então, aqui tem dois terrenos, né? O terreno 1 e o terreno 2. Eles são semelhantes, tá? Então, se eles são semelhantes, os lados são correspondentes. Então, esse é correspondente a esse é correspondente a esse é correspondente a esse, e assim por sucessivamente, tá bom? E ele quer saber o quê? Calcule, vou ler logo o finalzinho aqui. Quantos metros de cerca o proprietário deve comprar para cada um deles? Então, em volta aqui, ele vai colocar cerca. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que descobrir o valor de todos os lados primeiro, depois somar todos os lados dos dois terrenos. Do terreno 1 e do terreno 2. Como que eu vou descobrir? Primeiro, vocês vão responder essa atividade do compreenda. Qual é a tarefa proposta na atividade? Então, vocês vão escrever aqui o que ele quer. Quais são as medidas fornecidas no terreno 1? Então, vocês vão colocar aí todas as medidas do terreno 1. Quais são as medidas fornecidas no terreno 2? Então, vocês vão colocar todas as medidas fornecidas no terreno 2. D. Se os terrenos formam polígonos semelhantes, que podemos ser afirmado em relação aos lados correspondentes? Então, os lados correspondentes, né, a divisão entre eles vai ser sempre o mesmo resultado, que é a razão que a gente fez lá no outro exercício, tá bom? Se eu dividir esse dividido por esse, tem que dar o mesmo resultado desse dividido por esse e assim sucessivamente, tá bom? E, para saber a metragem da cerca, o que deve ser calculado para cada terreno? A metragem da cerca, então a gente vai ter que somar todos os lados. Aí vocês vão responder aí. E o responda, tá? Primeiro, quais as medidas do terreno 1 e 2 podem ser utilizadas para determinar a razão de semelhança? Então, a gente vai ter que procurar aqui quais são os lados que não tem incógnita, tá? Que não tem letra. Que a gente possa dividir os dois e descobrir a razão. Então, esse daqui é correspondente a esse. Então, tem incógnita que é Y. Esse também tem incógnita aqui que é A. O único que dá pra gente descobrir é esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui é 2,5. E aqui é 1,5. Então, a gente vai fazer a divisão. Esse dividido por esse para descobrir a razão. Descobrindo a razão, a gente descobre todos os outros lados, tá bom? Aí, depois, determine a razão de semelhança dos polígonos. Então, se você pegar esse lado e dividir por esse, para ver o quê? Quantas vezes esse é menor que esse, tá bom? Letra C. Então, você vai pegar aqui, vai pegar 2,5 e dividir por 1,5. E ver quanto que dá, tá bom? Sabendo a razão de semelhança calculada no item anterior, calcule as medidas desconhecidas do terreno 1. Então, vamos lá, terreno 1. Eu quero descobrir o Y, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui, tá? E fazer vezes a razão, que é o resultado que deu aqui, que tu vai descobrir qual que é o Y, tá? E assim sucessivamente. Para descobrir o X, a gente vai pegar 2,1 e multiplicar pela razão. E assim vocês vão fazer todos os lados, com o Z também, tá? Aí vocês vão colocar aqui o valor do X, o valor do Y e o valor do Z. Agora, calcule as medidas desconhecidas do lado do terreno 2. O terreno 2, como ele é menor que o terreno 1, então a gente vai dividir pela razão, tá? Então, a gente tem que calcular quanto que vale o A e quanto que vale o B. Então, vocês vão pegar 5 e dividir pelo valor que der aqui, tá? Então, aí vocês vão descobrir o A. A mesma coisa com o B e com o C, tá? Fazendo isso, aí vocês vão, como vocês descobriram todos os lados, vocês vão somar. No lugar do A, vocês vão colocar esse valor, no lugar do B, esse valor, no lugar do C, esse valor, e somar aqui quanto que ele vai gastar de cerca. E vai responder as duas últimas, tá bom?